Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês viram aí na descrição, eu vou contar o meu relato de parto normal pelo SUS. Pra quem não me conhece, eu sou Anne Gabriele e eu fui mãe aos 19 anos dessa preciosidade que eu amo demais. Eu amo tanto e eu amo muito. Meu Deus! Ela está arrumada pra dormir. Gente, primeiro eu vou dar um conselho para as mães, né? Que não é com todo mundo que acontece. O meu relato de parto, ele não é nada legal, ele não foi nada legal, não foi nada bacana. Teve muita negligência e que eu acho necessário que algumas mães assistam sim vídeos sobre partos que não tiveram um bom resultado, como a gente imagina, como a gente quer, como a gente deseja. Porque pra mim foi um grande susto, um baque, e na hora eu não sabia o que fazer, não sabia como reagir. Então eu acho que sim, é necessário pra vocês, já caso aconteça, que Deus queira que não vai acontecer, mas caso aconteça alguma negligência, vocês saibam o que fazer, como reagir, sabe? Porque na hora eu fui mãe de primeira viagem, muito nova, então assim, eles te tratam de uma forma totalmente... Beloca, não faça isso, meu amor. Eles te tratam de uma forma, assim, completamente diferente. É, então, eu assisti muito parto de blogueira e foi uma realidade totalmente diferente da minha. Então, eu sei como nós, meras mortais, vamos precisar do SUS, eu vou contar pra vocês como é, mais ou menos. Primeiro, eu cheguei no hospital, né? Acho que a gente entra pra fazer a triagem e eu já cheguei com 3,5 de dilatação. Aqui na minha cidade, eles internam com 4 centímetros de dilatação. Eu vou ficar olhando muito pra baixo porque a neném tá aqui brincando no chão, aí eu tenho que ficar de olho. E eles internam com 4 centímetros e eu cheguei com 3,5. Aí a moça falou assim, já tá aqui mesmo, já volta um pouquinho pra 4, então bora. E eu entrei na sala de pré-parto. Antes de entrar, né, eles fizeram toque, né, na salinha, pediram alguns documentos. Foi, se eu não me engano, a primeira ultrassom e a última, o cartão de gestante e acho que é o meu RG. Acho que foram só esses documentos. E aí tudo bem, né? Isso eu já tava sentindo muita contração desde as 2 da tarde, se eu não me engano. Eu fui pro hospital já era 1 hora da manhã. E chegando lá, em casa, na verdade, meu tampão já tava saindo, em pequena quantidade. Assim, tava saindo como se fosse uma secreção esverdeada com sangue. E quando chegou no hospital, assim, saiu de uma vez só, sabe? Gente, saiu, assim, em grande quantidade. Eu já fui preparada com aquela nossa fraldinha de gestante, sabe? Que a gente usa. Já fui por medo, assim, de estourar a bolsa, já ter ali um negócio pra segurar, não estourar no chão, eu já ter o suporte. E aí acabou que já encheu logo com um tampão. Eu não sei se com todo mundo é assim, gente, mas saiu muito sangue. Vocês não estão entendendo. Parece uma menstruação muito intensa. Foi o que aconteceu comigo. E daí tá, a gente saiu dessa salinha e a gente foi pra sala de pré-parto, que é onde a gente fica até antes de ir pra sala de parto em si, que é só quando tá na hora de parir o menino mesmo. Gente, a Bela, meu Deus, ela não colabora com a vida de youtuber da mãe dela. Filha. Aí chegando lá, eu tô falando, gente, é muito legal, sabe? Eu já consigo falar agora do meu parto de uma forma tão legal que eu tô até me surpreendendo, porque eu não conseguia falar. Até um mês atrás eu chorava muito quando eu tava contando sobre isso, já começava a me tremer. Até agora minha voz não tá tremendo, eu tô assim de boa, espero que até o final seja assim. Então, quando a gente foi pra sala, tinham mais 3 mulheres comigo, se eu não me engano. E elas estavam internadas também, só que elas teriam no outro dia o bebê de parto marcado, em caso cesariana, né? Eu era a única que ia ter parto normal. Então eu já fiquei assim, meu Deus do céu. Aí até então as dores estavam bem fracas, sabe, gente? Não era dor forte, era mais um incômodo do que uma dor. Até a hora que eu cheguei, né? Que eu tava com 3,5. Era só um desconfortozinho assim. Quando eu cheguei no hospital e eu fui pra sala de pré-parto, as dores começaram
O desconforto começou a ser um pouquinho de dor, sabe? Não era mais desconforto, era dor mesmo, só que uma dor muito leve, muito de boa. Eu tava rindo, eu tava conversando, eu tava, sabe, já imaginando a neném chegando. Eu tava bem lúcida ainda, coisa que eu não fiquei depois, assim, pro meio do final já, gente. E aos poucos foi evoluindo. Eu baixei um aplicativo. Eu baixei um aplicativo de contar com contração pra eu saber a hora, porque assim, gente, eles te deixam lá na sala de pré-parto. E eu não sei se é porque o horário que eu fui ter a neném era de madrugada, era 1 da manhã, né? Ele não fica ninguém, não tem ninguém ali pra te dar um apoio, não tem ninguém pra te dar pra falar assim, sabe? Pra dar uma explicação, pra falar alguma coisa, sabe? Não tinha ninguém. E aí eu andava muito no corredor, né, pra dilatar mais rápido, não tinha enfermeiro, não tinha ninguém ali. Então, assim, se eu precisasse, e uma hora eu precisei. Como eu disse, do meio pro final começou a aumentar um pouquinho a dor, e tava doendo já uma dor, assim, que eu ainda não era dor do parto, gente, mas eu não sabia ainda, mas já era muito forte, que eu já não tava mais feliz, eu já não tava mais conseguindo rir, eu já não tava mais, sabe, eu fiquei séria, eu fiquei estressada, eu já não queria mais ouvir a voz de ninguém, tava doendo, assim, uma dor já considerável. E eu pedia muito pra fazer o toque, eu pedia muito, 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 por favor, moça, faz o toque. Ela se negava a fazer o toque, já tinham passado muitas horas. Da hora que eu cheguei no hospital. Já tinha passado, tipo, de 4 horas, acho que isso já ia dar umas 5 horas da manhã. E ela se negava a fazer o toque, eu tava sentindo uma dor, eu tava com medo, eu tava nervosa. A minha mãe tava comigo, mas ela não tinha parto, ela nunca teve um parto normal e não tinha nenhuma mulher ali que ia ter, então assim, eu tava literalmente perdida, e eu achava que já tava nascendo. Eu tava com medo de ser... Ai, sei lá, tava com muito medo e não tinha ninguém ali pra dar um apoio. Eu pedi esse apoio e ela sempre foi... Ela, no caso, a enfermeira em si. Muito arrogante, muito, extremamente arrogante. Sempre me tratando mal, como se eu fosse uma criança. E que eu tinha que passar por aquilo mesmo por ter engravidado, sabe? De uma forma bem ruim, bem grotesca mesmo. Ela era bem ignorante. E foi passando o tempo, eu tava sentindo muita dor. A Bela nasceu 6 horas da manhã. Então, assim, já tava meio que perto do nascimento dela. E aí, tinha uma colega minha de faculdade que tava lá. E ela era técnica e eu pedia, pelo amor de Deus, pra ela me ajudar. Até quando ela viu que realmente eu tava muito, acho que com muita dor, já tava bem perto de ter a neném. E ela foi tentar me acalmar, assim, acho que ela ia me dar uma medicação. E ela falou assim, vem aqui na sala na sala ao lado, que era a sala do parto em si. Eu só ia tomar uma medicação lá e ia voltar. Mas eu não tava conseguindo nem andar mais, eu não tava conseguindo colocar o pé no chão. E aí lá tava a enfermeira, gente, na sala de parto. Eu falei assim, pelo amor de Deus, eu pedia, pelo amor de Deus, faz o toque, por favor. Não tô mais aguentando de dor, eu não tô mais aguentando. Nisso eu tava gritando, gente, eu não tava aguentando muito. Era muita dor, muita, muita, muita dor. Assim, uma dor muito forte, muito mais do que eu poderia imaginar, muito vai além. Mas uma coisa que eu digo pra confortar vocês é que passa e que ficar desesperada é ainda pior. Eu passei pelo parto normal e eu passaria de novo sim, porém só se eu tivesse certeza que não fosse, que eu não fosse sofrer a mesma negligência, sabe? Eu tenho muito trauma, assim, até um mês atrás, como eu disse, eu chorava muito. Eu acho que não queria ter novamente um parto normal, mas agora que eu entendi que não acontece com todas as mulheres, é um caso sim isolado, da próxima vez eu vou pesquisar mais, talvez eu não tenha o meu próximo filho aqui. Isso assim, eu tô falando num futuro bem futuro, tá, gente? Eu não penso em ter um filho agora, é num futuro bem futuro mesmo. Se caso eu ainda moro aqui nessa cidade, eu com certeza não teria um filho aqui novamente. E chegou a hora, né? Eu tava na sala de parto e ela finalmente, depois de eu implorar muito, depois de muitas horas implorando pra fazer o toque, ela atendeu meu pedido. E aí eu deitei na maca que tinha lá e ela fez o toque. Ela só olhou assim pra minha mãe e falou assim, traz a mala que o bebê tá nascendo. Gente, eu tava passando muito mal, vocês não estão entendendo. Tanto que eu fiquei assim, sabe, com muita raiva, porque eu tava falando que tava com muita dor, que eu acho que eu já tava sentindo que tava nascendo e ela não tava me levando a sério, ela não, ela não tava querendo fazer.
E aí eu poderia ter meu bebê ali a qualquer momento, porque já tava saindo mesmo, já tava na hora. E, pô, sei lá, birra dela, porque parecia birra, assim. Eu pedi, ela, tipo assim, sabe, gente, ela me olhava com uma cara muito ruim. Tipo assim, com uma cara de deboche quando eu pedia um favor. Sendo que eu não tava nem pedindo um favor, o trabalho dela ali, né? E aí foi quando finalmente ela fez o toque e já tava nascendo o bebê. Já tava com 10 centímetros de dilatação. E ela só falou assim pra minha mãe, a minha mãe saiu da sala, foi correndo pegar a bolsa. E eu fiquei sozinha assim, sem entender. Eu fiquei tremendo, deitada lá. E eu comecei a me desesperar mais ainda. Como eu disse, gente, não se desespere. Tente manter a calma. Eu não consegui manter a calma por conta da situação toda, né? Eu não tava conseguindo manter a calma, eu tentei muito mesmo, mas assim, não deu. Ela me deixou muito, assim, na mão, então era eu por mim e eu não sabia o que tava fazendo, eu não sabia nada. E olha que eu estudei muito sobre parto, gente, eu estudei muito sobre parto, eu vi muitos vídeos de parto, muitos, pra poder tirar esse nenenzinho de dentro de mim. Eu queria tirar esse nenenzinho de dentro de mim. E aí, quando foi na hora, gente, todo o parto é um parto, com cada pessoa é de um jeito, é tudo muito diferente. Cada realidade é diferente uma da outra. Ah, você tá muito... E assim, a minha foi bem ruim, né? E aí foi quando realmente começou o meu pesadelo. Eu imaginei que ali só tava acabando o meu pesadelo. Finalmente eu ia ter a Bela e tudo ia passar e eu não ia mais, nunca mais voltar naquele hospital, né? E foi quando eu comecei... A minha bolsa não estourou, tá? Eu esqueci de contar esse detalhe, a bolsa não estourou. Ela enfiou o negócio lá e ela estourou minha bolsa. Fui colocar a Beloca ali porque não tem como gravar com ela. Enfim, ela estourou minha bolsa. A minha bolsa não estourou sozinha. E foi quando eu comecei real a ter que fazer força. Foi quando ela falou assim, agora é com você. Tem que pegar ela porque ela vai chorar. Ela falou assim, agora é com você. Ai, voltei, a Bela chorou de novo, tive que buscar ela. Gente, vida de manhã assim. Mãe que quer entrar no YouTube passa muito bem por trás das câmeras, tá? E tá, eu parei na parte que ela estourou minha bolsa, né? E foi quando eu finalmente, assim, entrei real, assim, tive que entrar em trabalho de parto. Eu comecei a fazer força. Nessa época, nessa hora eu já não tava mais lúcida, não sabia mais, eu escutava vozes assim, mas não tava entendendo, sabe? Quando tu escuta, mas tu tá ouvindo barulho, mas tu não consegue absorver o que a pessoa tá falando. Eu tava vendo já, minha visão tava turva, eu tava muito fraca, como eu falei pra vocês, eu não tava conseguindo encostar o pé no chão. E sobre a dor, né? Todo mundo que eu ouvia falar da dor, me falava que sentia uma dor nas costas, eu não senti dor nas costas. A minha dor, ela era assim, do quadril pra baixo, assim, muito nessa parte aqui do quadril, na perna. Parecia que, gente, eu não sei explicar, eu queria muito explicar, mas é literalmente a dor da morte. Você acha que você tá ali morrendo e quando você tá no seu último suspiro, o bebê nasce e você renasce ele também, né? Era o seu último, literalmente último suspiro, é a sensação de que a gente tá no nosso último segundo de vida, é quando finalmente o bebê nasce e traz aquela luz divina pra gente. Tá, e aí ela estourou minha bolsa, eu comecei a fazer força, eu tava ouvindo muitas vozes, como eu já falei, né? E eu não tava assim, entendendo, eu não tava enxergando bem, eu já não tava mais sentindo nada. Acho que até a dor eu não tava mais sentindo, eu tava literalmente ali no meu último suspiro. Eu não tava, gente, eu não tava ali real. E eu não, ela não me perguntou se eu queria que fizesse o corte, a episiotomia. Não sei se é assim que se pronuncia, gente, mas ela é o corte lá, né, que ela faz no períneo. E não pediu minha autorização, não perguntou.
E eu não senti na hora, eu não tava mais sentindo nada, eu não tava mais sentindo nada, 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 nada. Eu realmente não é que eu não tava mais sentindo, é porque quando a gente passa por um trauma muito grande, eu não sei vocês, mas eu apago assim da memória. E eu apaguei muitas partes do meu parto, porque foi muito traumatizante. Então, assim, eu tenho flashes e aí, quando aconteceu isso, como eu disse, foi um trauma, né? Então, assim, eu apaguei da minha memória, acho que pra eu não sofrer tanto. É o corpo que já reage dessa forma, creio eu, porque eu não consigo lembrar mais de tanta coisa, assim, só vem flashes na minha cabeça. E aí ela fez o corte, gente. E quando ela fez o corte, saiu muito sangue, muito sangue. Eu olhava assim pro lado, eu tava tipo, sabe? Eu olhava assim pro lado, olhava pro outro e via muito sangue. Eu perdi muito sangue no meu parto. Eu já tava com um quadro anêmico na minha gravidez, eu tive anemia e eu não consegui sair dessa anemia até o final da gravidez. Ou seja, já tive a neném com anemia e ainda perdi muito sangue. Eu fiquei muito mal depois que eu tive a Bela devido a isso. E eu comecei a fazer força para empurrar neném, fazia muita força, empurrava, e como eu disse, já não tava mais ali, eu só ouvia, tipo, barulhos, eu sabia que eu ouvia gente falando, mas não conseguia absorver, não conseguia ver quem tava falando, mas, assim, eu tenho mais ou menos uma certa lembrança de, tipo, assim, ela falava pra eu não tirar o quadril da maca, né, o bumbum da maca e fechar a perna. São duas coisas que eu lembro de ter escutado, e eu não fiz nenhuma dessas duas coisas. E aí eu fiz força. Acho que eu fiz 3 forças e aí saiu a cabeça da neném. E foi a parte mais difícil. Eu pensei que fosse mais difícil pra tirar o corpo, porque eu fiz força, mas assim, não é tipo 3 forças, tipo... Não, foi força assim, primeiro a força, toda a força do mundo, a primeira. Aí tu respira, calma e espera vir a próxima contração, né? A força é só na hora da contração. Esperei, fiz a segunda força, dei tudo de mim, assim, já perdi as últimas gotinhas de energia que eu tinha. Não saiu. Na terceira, a cabeça saiu. Gente, quando ela falou assim, a cabeça saiu, eu entrei no desespero, assim. Tipo assim, eu falei, cara, eu não vou conseguir mais ter a minha filha, porque eu dei tudo de mim ali naquelas forças, eu não tinha mais energia. Então, assim, o corpo deve ser mais difícil, porque o ombro passar, meu Deus do céu, eu não vou conseguir. Eu literalmente achei que eu não ia conseguir. Era só o que eu tava pensando naquele momento, tipo assim, cara, eu não vou conseguir, o que que eu vou fazer? O que que acontece quando a gente não consegue mais, sabe? Porque eu tinha certeza que eu não ia conseguir. E foi quando eu fiz assim, tipo, a primeira força e eu fiz a segunda e o corpo inteiro, tipo assim, gente, o corpo inteiro saiu, igual sei lá, tipo uma moebazinha mole. Saiu, graças a Deus, né? Tipo, saiu muito rápido o corpo, graças a Deus mesmo, porque senão eu não tinha mais força. Eu dei o meu último, sabe, meu último posto de bateria ali naquela última força, e foi quando saiu de uma vez só, e graças a Deus saiu. Eu pensei que aí tinha acabado tudo, sabe? Eu pensei que aí tinha acabado todo o meu desespero e tava tudo bem, eu só ia subir pro quarto e ficar com a minha filha e tava tudo certo. Até que, como eu disse pra vocês, eu lembro de ter olhado pro lado e pro outro e ter visto muito sangue. Mas eu imaginei que era muito normal ver aquele sangue todo, até que eu comecei a ver que elas estavam olhando com uma cara assim, muito tipo de desespero uma pra outra. Eu não consegui nem segurar a Bela, quando eles colocaram assim no meu peito. Eu não tinha mais força, eu pedi pra tirarem ela, porque eu não tinha força, eu ia derrubar ela no chão. A garganta já tá doendo. Aí tiraram, a minha mãe foi vestir uma roupinha dela, ela nasceu linda, linda, perfeita. Limpinha, gente, sério, limpa. Assim, eu nunca tinha visto um bebê nascer tão limpinho assim. E foi quando começou realmente o meu pesadelo, que eu imaginei assim, cara, eu nunca mais quero ter um filho e eu não quero mais ficar aqui, eu queria ir embora. Elas começaram a olhar assim com um cara de desespero uma pra outra. Ela enfiava muito gás dentro de mim pra tentar estancar, acho que o sangue. Ela enfiava muito gás. E aí, quanto mais ela enfiava, tipo, mais sangue saía. Eu já não tava mais bem, desde antes disso, depois disso, eu já não tava mais entendendo nada, 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 nada. É como se literalmente eu não tivesse mais ali. E aí ela começou a costurar e falou assim, isso tudo é culpa tua, eu te avisei, isso é culpa tua.
E eu não tava entendendo o que que era culpa minha, o que que ela tinha me avisado. E eu comecei a, tipo assim, chorar. Eu chorei. Eu falei, mas o que que eu fiz? O que que eu fiz? Aí, tipo assim, ela enfiava muito gás. Gente, é sério, só vem flash na minha cabeça. Ela enfiava muito gás dentro de mim, tirava gás, enfiava gás, tirava gás. Pedi pra mulher ir buscar mais gás e eu fiquei assim, meu Deus do céu, nunca vai acabar isso. Ela falou assim, cara, mas é culpa dela. Falou pra outra mulher, tipo, mas isso é culpa dela. E eu não tava entendendo o que que era minha culpa, eu não tinha mais força de perguntar o que era. E eu só tava, tipo assim, meu Deus, eu vou morrer. Gente, eu não tinha mais vida real. Tipo, eu sei exatamente qual a sensação de morte, porque eu acho que naquele momento, assim, eu não tava mais ali, mas ainda tinha um pouco de força pela minha filha. Eu queria muito ver a minha filha, queria tocar nela, queria olhar pro rostinho dela, ainda não tinha conseguido fazer isso, sabe? Queria amamentar, e era o que tava me dando meio que força pra conseguir, sabe, não surtar, porque eu tava desesperada pelo fato das enfermeiras estarem desesperadas. E aí ela falou que ia precisar me costurar e muito porque tinha acontecido alguma coisa. Não entendi. E nisso a minha mãe ainda tava com a neném. Não sei se ela foi tomar alguma vacina, alguma coisa assim, não sei. Aí ela começou a costurar. No cru, gente. No cru real. Ela não colocou anestesia. E aí eu pedi, gente, eu vi, ela não colocou anestesia. Talvez eu possa estar enganada, porque como eu disse, eu não tava mais ali, eu não tava mais entendendo tão bem, eu posso não ter visto. Mas eu pedi, então, é sobre isso, sobre gravar com o baby assim por perto, é isso mesmo, tá tudo certo. Bela, já chega, tá bom. E aí, eu vou ter que segurar aqui. E aí eu pedi pra ela não, pra ela aplicar anestesia porque tava doendo muito, tava pior do que a dor do parto. Imagina só você ser costurada assim, na carne viva, assim, sem nada, sem uma anestesia, e era muito ponto, gente, eu não lembro qual a quantidade de ponto que eu peguei, mas foi muito ponto. Tanto que eu tive parto normal, imaginei que eu ia sair super bem, eu saí muito mal, eu não podia levantar por 24 horas, no caso, eu só pude levantar da maca, e quando eu falo levantar, não é tipo assim, levantar e andar, ela falou que eu não podia nem levantar pra sentar, que era pra eu ficar deitada durante esse tempo todo, que eu não podia levantar nem pra comer, que era pra eu comer deitada. Então, assim, pra vocês terem noção, né, do quão ruim foi. E eu tive parto normal, todas as mulheres lá de parto normal estavam podendo levantar, eu no banheiro, eu fazer, tipo, sabe? Sentar pra amamentar o bebê. E eu não podia fazer nada disso. Foi muito complicado até pra amamentar. Eu ter que amamentar deitada ali, não tinha jeito ainda, né? Pra pegar a neném, não tinha nem peito. O meu leite só saiu quando a Bela nasceu. A Bela nasceu, o leite saiu. Gente, é uma coisa muito mágica isso. Eu apertava meu peito, não saía uma gotinha assim, um negocinho assim de colostro. E quando a Bela nasceu, começou a sair leite. Automaticamente. E aí, voltando na parte da costura, né? Gente, mais de meia hora costurando. Tipo, sério, parecia que nunca ia acabar. E aí eu só fui perguntar assim uma hora, tipo, tá acabando, tá doendo muito. E ela falou assim, que se eu continuasse falando, ela ia me deixar assim. Tipo assim, ela ia me deixar do jeito que eu tava. Se eu tava achando ruim, ela ia me deixar daquele jeito. E, gente, sério, em nenhum momento eu fui grossa, em nenhum momento eu fui inconveniente, em nenhum momento eu fui, sabe, nada. Eu nem falava com ela, eu só perguntei. Acho que se eu falei com ela uma vez se é pra fazer o toque, ela não quis fazer. A segunda vez foi na hora de ter o neném, ela não queria fazer, mas assim, ela fez e viu que eu já tava tendo bebê. E a terceira vez que eu falei com ela foi essa, só perguntei. Ela me tratou mal, muito mal, muito mal o tempo todo. Foi me tratando muito mal mesmo, assim, vocês não têm noção. E aí tem gente que vai falar assim, ah, mas como é que tu não fez nada? Como que tu não falou nada? Na hora, gente, a gente não consegue pensar, a gente não consegue falar, é muita coisa acontecendo, é muita dor, sabe? Nem a minha mãe tava muito emocionada, tava vivendo aquele momento comigo, aquele desespero também comigo. Então, assim, na hora a gente nem se tocou. Eu nem me toquei, assim, um dia depois, eu não me toquei uma semana depois. Acho que eu fui começar realmente a entender o que aconteceu um mês depois disso. E aí eu comecei a, tipo, sentir muita tristeza toda vez que eu lembrava, quando alguém perguntava. Foi quando, geralmente, eu comecei a entender quando as pessoas iam perguntar. E eu comecei a dar detalhe que eu nem lembro, tipo, não vinha na minha
cabeça, não lembrava, não pensei que eu tinha passado por isso. E foi pra mim, assim, o maior trauma da minha vida. Maior trauma, eu tenho pavor de lembrar, somente da parte da costura. Eu pedia, por favor, pra ela pelo menos tentar, então, aplicar assim na anestesia. Ela falava que não pegava lá e que era assim mesmo, que eu ia sentir muita dor. E, cara, foi horrível, foi péssimo. Como eu disse no início do vídeo pra vocês, nem todo parto vai ser assim, mas assim, o que eu quero é que vocês se atentem na hora de levar, explicar talvez pra pessoa que vai com você, que se isso acontecer é pra tomar uma providência, isso não é normal, isso não é certo, isso não é aceitável, ninguém precisa passar por algo assim, e que é pra levar alguém muito, sabe, pulso forte mesmo, assim, que tome a frente, que brigue por você. A minha mãe, ela é esse tipo de pessoa, mas como eu disse pra vocês, ela viveu esse momento comigo, ela viveu a minha gravidez comigo, então assim, era uma coisa que na hora também, sabe, foi muito intenso pra ela. Ela acompanhou tudo, ela viu o parto e tudo. Então, assim, na hora a gente não se tocou, sabe? A gente tava achando que ela tava sendo grossa, assim, mas que a gente tá acostumado já a ouvir que as enfermeiras são grossas e a gente tava achando, tipo assim, eu tava achando meio que normal que ela tratava todo mundo assim, mas, gente, isso não é aceitável, isso é sério, isso é grave, isso é violência obstétrica, inclusive. E, por favor, meninas, levem alguém, assim, que brigue muito, sabe? Porque vocês não vão conseguir brigar, vocês não vão, sabe? Não tem como, a gente não consegue. Na hora a gente não entende, a gente até se sente meio impotente, meio fraca, porque a gente não tem muito o que fazer, a gente tá ali passando por um processo de ter o nosso filho, então é muita dor, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Quem já teve bebê sabe como é, entendeu? E é isso. Eu espero do fundo do meu coração que ninguém passe por algo parecido. Eu chorei muito, 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 muito. Depois que eu comecei a lembrar, eu chorava muito. Toda hora eu chorava, porque foi difícil. Eu não consegui também entender muito na hora, porque, gente, talvez eu fale em outro vídeo. Vou falar em outro vídeo, porque eu tive mastite. Então, assim, eu tive neném, tive mastite, pronto. E aí era outra coisa pra pensar, eu não conseguia pensar nisso, eu tava sentindo muita dor por conta da mastite. E outra coisa, ela não me passou eles não passaram uma única medicação pra me ajudar naquilo. E olha que eu levei muito ponto, gente, vocês não estão entendendo. A sala de parto ficou assim, parecendo um açougue de tanto sangue que tinha. Perdi muito sangue, muito sangue. E não me passaram nenhuma medicação, algo do tipo, a não ser a normal que passam pra todas as mulheres que têm parto normal, né? Que é aquela pra não sentir tanta dor, que é pra cólica, no caso. Acho que é ibuprofeno que passaram pra mim, porque eu sou alérgica a dipirona paracetamol, mas eles passaram ibuprofeno. E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham um parto muito bom. No final de tudo, tudo deu certo. A minha filha tá aqui bela e saudável, né, Beloca? Tá linda e saudável. Já se passaram quase um ano disso e é agora que eu consigo falar. Ela tem 11 meses e daqui a 2 semanas... Acho que uma semana é o aniversário dela. Mais de uma semana, menos de 2. Ela vai fazer um aninho já e agora que a mamãe conseguiu falar sobre isso. Mas, como eu disse, graças a Deus, tá dando tudo certo. Foi graças a Deus mesmo, porque a equipe lá era péssima. Na verdade, não era equipe, gente, foi só essa enfermeira. Tirando ela, todo mundo, assim, foi super legal, me tratou super bem quando eu fui pra sala a sala que a gente fica lá quando já tem o bebezinho. Todas as enfermeiras super profissionais, elas eram muito humanas, sabe? Foi algo muito legal a sensação depois que eu tive a Bela e eu tava já, sabe, já queria ir embora dali, eu não aguentava mais ficar ali e elas me deram aquele conforto, assim, de tipo assim, não é todo mundo aqui que é assim. Tem gente profissional trabalhando aqui, tem gente boa trabalhando aqui e foi isso. Eu espero que vocês não passem por isso. Tchau, tchau, meninas. Eu vou dar um tchau da Bela, tá? Pra vocês, pra ver se ela se acalma um pouco. Tchau, Beloca! Tchau, pessoal! Ô, mamãe, eu tô toda bagunçada.